Com vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Este programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil. Tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. O tema em discussão é os questionamentos da Polícia Civil com referência às legislações aprovadas pela Assembleia Legislativa e em vigência durante o período em que houve o questionamento dos policiais civis em 2008. Inúmeras dessas leis, elas estão sendo questionadas agora porque as emendas encaminhadas à Assembleia Legislativa não foram aprovadas. E foram sancionadas essas leis pelo governo do Estado de São Paulo, José Serra. E para discutir esses problemas, nós recebemos hoje o Dr. André Damer, que é coordenador de planejamento dos projetos estratégicos da Delegacia Geral Adjunta da Polícia Civil de São Paulo. Dr. André, nós passamos a palavra para os seus cumprimentos. Boa noite, doutor Elquias, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez para discutir um pouco sobre a Polícia Civil, sobre a segurança pública do nosso Estado. Perfeito. Nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já. Você é policial civil? Parou os estudos? Então saiba. Pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo criou um projeto de bolsa de estudos parcial com as melhores universidades de São Paulo. A Universidade Ibirapuera, reconhecida pela sua competência no ensino superior, está participando da bolsa de estudos parcial da associação. Amanhã, passe pela Associação da Polícia Civil, retire a sua guia de encaminhamento e vá à Universidade Ibirapuera e se inscreva para o vestibular. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo e, como eu disse aos senhores na abertura do programa, nós recebemos o Dr. André Damer, que faz parte da Coordenadoria de Planejamento dos Projetos Estratégicos da Delegacia Geral Adjunta da Polícia Civil de São Paulo. E nós gostaríamos de conhecer o pensamento do Dr. André Damer, que é uma pessoa qualificada, competente e classista. Como ele vê o problema do ALE, o Adicional de Local de Exercício, cuja legislação número 1062 de 2008, ela foi implantada goela abaixo da categoria policial civil e, de uma forma estranha, em vez de ser incorporado 100% dos valores do ALE para os policiais civis, o governo, através da lei editada, ele implantou apenas um percentual de 50% daquele valor do ALE. Isso está sendo questionado. Como questionado também estão, doutor André, pelos policiais civis e pela Associação da Polícia Civil, e eu tenho impressão pela Associação dos Delegados de Polícia, que o percentual do ALE dividido por regiões do Estado de São Paulo, ela vem ferir o direito dos policiais civis do interior do Estado, de municípios pequenos. E isto dificulta o trabalho policial nessas regiões, inclusive também na capital. Qual é o pensamento do senhor nesse posicionamento do ALE? Bom, inicialmente gostaria de lembrar que continuo o diretor da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e juntos, com as outras entidades de classe, no ano passado, nós mobilizamos toda a polícia na busca por uma luta, por uma polícia melhor, uma polícia que estivesse à altura de São Paulo. Isto na verdade, o que nós
procurávamos naquela ocasião e continuamos procurando e lutando por isso, é por uma reestruturação, né? A polícia ela tem que sofrer profundas alterações para que ela possa atender melhor a sociedade. E dentro destas alterações, dentro desta reengenharia, também consta a questão salarial e a questão da aposentadoria. É reconhecido que a atividade policial é uma das mais estressantes do mundo, né? Várias pesquisas no mundo inteiro demonstram que depois dos mineiros de mina de carvão, né, a função policial é a segunda em nível de estresse. Perfeito. Isso faz com que o policial, em pouco tempo, né, realmente se desgaste tanto e tenha a necessidade de se aposentar. É inadmissível um policial, e a sociedade não quer isso, um policial de 69 anos tentando fazer uma investigação, tentando prender alguém. Quando se fala em aposentadoria especial, e isto é um direito reconhecido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, nós recebemos aí, no ano passado, o governador sancionou, enviou à Assembleia e depois sancionou a Lei 1062, que trata de dois assuntos. A aposentadoria especial, isto é, o policial que tenha 30 anos de atividade, 30 anos de serviço, sendo 20 de atividade policial, ele pode se aposentar independente da idade. Só que a lei, hoje, no entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, ela não nos dá, no caso da aposentadoria, nem a integralidade de vencimentos e nem a paridade com os da ativa. Logo, a lei veio, mas ninguém se aposenta. Vai continuar se aposentando com a idade limite de 70 anos. Porque prejudicará o policial. Porque prejudicará o policial. E o segundo ponto, que também vem na mesma lei e que traz o mesmo prejuízo, é o adicional de local de exercício. Este adicional de local de exercício, e o Poder Judiciário já tem reconhecido em vários julgados, que foi um aumento disfarçado. Na verdade, o governo ele não tinha recursos na ocasião, ele não tinha limite para conceder aumento, e acabou então criando um adicional de local de exercício, que não é um adicional para locais de difícil provimento, como nós temos em outras carreiras. Sim. E sim, é um adicional que varia de acordo com o tamanho da cidade. Então, São Paulo, com 10 milhões de habitantes, tem um nível 3, o nível mais alto. Diadema, que fica aqui ao lado, ou Cotia, que fica aqui ao lado, na mesma área metropolitana, tem um vencimento menor, o que já é um absurdo. E aí, o que é mais absurdo ainda, é que, na hora da aposentadoria, isto não acompanha o policial. E é, hoje, uma parcela significativa do salário. Então, essas duas questões, que é a aposentadoria especial com paridade e a incorporação do ALE pelo máximo para todos os policiais, são as principais bandeiras, né, da nossa luta por reivindicatória deste ano. Perfeito. Já estivemos com o delegado-geral, com o secretário de Segurança Pública, com o presidente da Assembleia, e todos eles têm se posicionado a nosso favor. Então, eu acredito realmente que a gente consiga, neste ano, corrigir essas duas distorções. Perfeito. Doutor André, essa colocação feita pelo senhor foi muito oportuna, na qual o ALE, ele substituiu praticamente as reposições de perdas inflacionárias, que não foram concedidas pelo governo, porque, como foi colocado, o ALE deveria ser estendido para o quadro ativo, aposentados e pensionistas. Como era um adicional que não incorporava ao salário, não atingia, consequentemente, aos aposentados e pensionistas. Por essa razão, ele se tornou um instrumento do governo para concessões de vários reajustes salariais que não foram dadas pela reposição de perdas. E o salário do policial continuou, o salário base, continuou sem as reposições dessas perdas, corroídos por essas perdas. Agora, na aposentadoria desse policial, quando ele vier a se aposentar, ele perde esse benefício, perdia esse benefício.
E o que acontece? Ele passava a receber o salário na mesma proporção de 1995, que foi o período em que o governo deixou de repor perdas salariais para os policiais civis. E o que acontece? A perda salarial atinge 130%. O governo, ao determinar essa concessão de 50%, na minha opinião e na opinião da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele violenta o direito do policial. Violenta a Constituição, que determina a reposição de perdas salariais, e desta forma, o policial civil, ele passa a ser violentado nos seus direitos, como os aposentados e pensionistas. Nós estamos questionando e apresentamos questionamento, levamos ao secretário, e ele manteve essa posição colocada pelo senhor, de que ele é favorável à modificação dessa lei, que ele não entende por que foi dado 50%, mas a lei foi elaborada, foi projetada pelo governo do Estado. E a lei está aí em vigência e precisa ser modificada. A Lei 1062, Isso. Ela tentou, né, ou pelo menos pretendeu corrigir um pouco essa distorção, mas de uma maneira muito desastrada. O policial passa a incorporar a partir de então, 50% da média dos últimos 5 anos, 60 meses, 60 meses, dividido por 10, porque é 1/10 por ano. Isso significa, no primeiro ano, para quem tem um alê máximo, R$15 por mês, chegando a R$150 por mês depois de 10 anos. O que é mais pernicioso, alguém que está entrando agora na carreira policial, digamos aí com seus 25 anos, a expectativa dele é trabalhar no mínimo 30, 35 anos ainda dentro da polícia. E eles já passaram a descontar a previdência sobre 50% do alê, que hoje dá algo em torno de R$84. Isso significa que ele vai pagar R$84 durante 30 anos, durante 40 anos, para quando se aposentar, receber 1/10 do alê no primeiro ano, chegando depois de 10 anos a receber 50% do alê. Se fizermos cálculos atuariais, nós teríamos uma perda superior a 500%. Isto é melhor não incorporar do jeito que está do que incorporar. Então, foi uma lei que veio em nosso prejuízo ainda. Sem dúvida. E isso tem que ser corrigido. E eu acredito que ainda será este ano. Agora, veja bem, o policial, veja, doutor André Damer, o governo que eu chamo de patrão Estado, veja bem, ele elabora as leis de uma forma a prejudicar o trabalhador público, na ponta. O alé, ao ser determinada a incorporação de 50%, que nós estamos contestando, será incorporado 1/10 por ano. Então, 1/10 por ano será incorporado. O governo está se locupletando desses valores durante todo esse período, aonde vai transcorrer os 10 décimos. Mas, veja bem, por outro lado, o Estado, já é questionado por nós, da Associação da Polícia Civil, o Estado já vinha descontando esses valores do salário dos policiais. Pela rubrica no holerite dos policiais civis, aonde consta a base de cálculo para contribuição previdenciária. O alé fazia a base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária determinada pelo governo do Estado. Os 11% incidiam em cima do valor global. Nós temos certidões da Secretaria da Fazenda demonstrando esse desconto. Existe uma série de leis, inclusive a própria Constituição, que não é cumprida pelo governo. Pela Constituição, o policial deveria receber por subsídio, numa parcela única. E isto não é aplicado ainda
no estado de São Paulo. Quando se fala de uma segurança pública, que é uma das principais reivindicações da nossa população, não basta apenas ter polícias bem organizadas ou bem... nós precisamos ter policiais motivados. Perfeito. E motivação também são os vencimentos. Sem dúvida. Então, mais do que olhar a polícia, né, como uma despesa, é um investimento. O retorno que o governo tem com uma polícia bem motivada é o retorno na segurança. Na segurança da sociedade, na segurança para que a sociedade possa trabalhar, possa possa se divertir, possa estudar, né? E isto traz como contraprestação uma produção muito maior no Estado. E, consequentemente, o investimento que se faz em segurança pública, principalmente no policial, se reverte muito rapidamente em impostos para o próprio Estado. Perfeito. Então, nós temos que transformar essa espiral, que já vem há bastante tempo e nos deixa cada vez mais lá embaixo, numa espiral ascendente, onde o policial realmente passa a ser encarado como parte de um sistema que precisa funcionar muito bem. Certo. Doutor André, nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltaremos já discutindo o problema da Polícia Civil agora com uma visão maior, porque nós vamos entrar nos projetos em que a Delegacia Geral de Polícia está trabalhando, procurando dar maior segurança para o povo de São Paulo. Policial Civil, uma das formas para progredir na carreira policial é através da universidade. A Associação da Polícia Civil, pensando em você, criou uma bolsa de estudos parcial com as melhores universidades de São Paulo. E a UniFMU, uma das maiores universidades de São Paulo, reconhecida pela sua qualidade no ensino superior, ela está integrada na Bolsa de Estudos Parcial da AFCPESP. Amanhã, passe na nossa associação, ou seja, a Associação da Polícia Civil de São Paulo. Retire a guia de encaminhamento e se inscreva no vestibular da UniFMU e progrida na carreira policial. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, entrevistando o Dr. André Damer, diretor da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo e coordenador de planejamento de projetos estratégicos da Delegacia Geral de Polícia. E nós estávamos discutindo o problema das legislações que foram editadas no ano de 2008, que estão prejudicando os policiais civis. E nós queremos, nesse segundo bloco, discutir com o doutor André Damer a situação laboral dos policiais civis, através de plantões policiais, através da Secretaria da Segurança Pública, que procura dar a segurança ao povo de São Paulo. E nós estávamos atravessando uma situação difícil, de plantões, por exemplo, policiais, doutor André, de 24 por 24 horas. Nós levamos esse questionamento ao delegado-geral de polícia, doutor Domingos Paulo Neto, e ele não acreditou. E foi conferir. Depois ele telefonou e falou, doutor Ilquias, exatamente, é um absurdo. E ele mandou corrigir esses plantões. Inclusive tem unidades policiais ainda que tem plantões de 24 por 48 horas. Entendeu? Que não é permitido pela legislação vigente, que é de 12 por 72. Mas eu gostaria que o senhor colocasse o grande problema da Polícia Civil, a falta de funcionários públicos e também o crescimento desordenado na nossa instituição policial civil, hoje com 14 carreiras policiais civis. Como é de seu conhecimento, no mês de março nós tivemos uma troca, né, uma feliz troca na Secretaria de Segurança Pública. Sim.
Hoje temos um secretário adjunto efetivamente preocupados, né, e querendo acertar, né, querendo uma polícia bem melhor do que aquelas que encontraram, e que convidaram um dos melhores delegados de polícia, na minha visão, que é o Dr. Domingos Paulo Neto, para ser o delegado-geral. E o Dr. Domingos é uma pessoa preocupada com planejamento, né? Isso já vem de longa data, não é de agora. É alguém que se interessa pelos números, por estatísticas e tem uma visão efetiva não de uma visão de um burocrata, né? Mas sim de trabalhar em cima de metas, trabalhar em cima de um planejamento. Por esse motivo, ele cria, então, uma coordenação de planejamento e projetos estratégicos na Polícia Civil e me convidou para fazer parte, né, para dirigir esta coordenação. Nós vamos começar, tudo isso já está bem planejado, agora já vamos para a fase de execução, um planejamento estratégico da Polícia Civil e, a partir daí, uma grande reestruturação, quer orgânica e também dos próprios policiais, né, das próprias carreiras policiais. A pergunta que se faz sempre, né, qual é a carga de trabalho que uma equipe de plantão, por exemplo, ou uma equipe de polícia judiciária aguenta? Quanto que se pode trabalhar? Qual é o volume de serviço que existe? Para ter uma ideia, no ano passado se registrou no estado de São Paulo 2.200.000 boletins de ocorrência. Muito bem, desses 2.200.000, você tem uns 500, 600 mil que não são fatos criminais, mas nós estamos falando de 1.600.000 delitos registrados. Isso, em grande parte, mostra que nós não temos uma política de prevenção que deveríamos ter. Mas, por outro lado, os crimes estão aí. Sim. Quantos policiais nós precisamos para investigar isso? Então, normalmente se fica muito preocupado com a questão do registro da ocorrência, com ter plantões em cada esquina, né, onde se possa registrar com velocidade. O papel da polícia não é registrar. O papel da Polícia Civil é, principalmente, a investigação. E hoje a nossa força está voltada para um registro e, muitas vezes, até pela desmotivação do policial, acaba não se atendendo o nosso cidadão da maneira como se deveria. Então nós precisamos, na verdade, de uma grande reestruturação e, principalmente, nós precisamos de critérios. Critérios para a existência de um plantão policial, critérios para criação de uma unidade policial. Se nós pegarmos, por exemplo, uma cidade como Adamantina, tem 32, 33 mil habitantes, ela tem 7, 8 unidades policiais. 2 distritos, DIG, DISE, DDM, cadeia pública, CIR3 e seccional. Certo. Enquanto isso, se nós formos para a cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, 54 DP, uma população em torno de 600 mil habitantes, tem uma delegacia com 4 equipes de plantão, 5 equipes de plantão agora, mas pode cair a 4 a qualquer momento, como já tivemos durante muito tempo, e um delegado titular. Então, qual é o critério? Então, o critério sempre foi político. O que se quer fazer agora é que tenhamos critérios técnicos. Exatamente. O registro tem que ser bem feito e será bem feito numa velocidade rápida, para que o cidadão não seja vítima 2 vezes. E ele precisa ter a certeza de que este boletim de ocorrência vai ser investigado. Esse é o principal problema. E aí nós vamos trabalhar em 2 áreas, né? Nós, pelos nossos cálculos, isso é um trabalho que já existe há 10 anos, de um grupo de trabalho, do qual fez parte também o Dr. Domingos, hoje delegado-geral, o Dr. Marco Antônio, diretor do DECAP, e outros, inclusive eu fiz parte disso. Nós fizemos uma profunda análise da capital. E nós verificamos que a carga de trabalho que uma equipe de plantão suporta. E, atendendo esta população, atendendo esta carga de trabalho, nós poderíamos direcionar todo o restante de força de trabalho para a investigação. E passaremos a ter equipes de polícia judiciária que vão tratar da investigação. 1 delegado, 2 escrivães, 4 investigadores. Esta equipe consegue trabalhar, investigar 1.000 boletins de ocorrência por ano. Então é uma conta matemática. Certo. E o que ainda vai se trabalhar para apoiar essas equipes? Tecnologia.
Então, um dos projetos considerados estratégicos pelo delegado-geral é o projeto de um sistema automatizado de identificação de impressão digital. Para que a gente possa, num crime patrimonial, num crime contra a pessoa, qualquer crime que deixa vestígios de impressão digital, e a maior parte deixa, claro, que se possa chegar ao autor através de uma perícia técnica e, consequentemente, aumentar o número de esclarecimentos e aumentar o número de prisões, para que com isso também se diminua o crime. Certo. Nós vemos que a Polícia Civil ela está direcionando a sua atividade, os seus estudos, o seu planejamento em razão da eficiência do trabalho de Polícia Judiciária. Aliás, nós esperávamos essa posição com a mudança da própria Secretaria da Segurança Pública. E a colocação feita pelo senhor deu uma demonstração de que a Polícia Civil ela deverá, nesse trabalho elaborado pela Coordenadoria de Planejamento da Polícia Civil de São Paulo, poderá prestar serviços mais eficientes para a população de São Paulo. E muitos dos casos que às vezes ficam arquivados, ficam nas prateleiras da Polícia Civil, às vezes por incapacidade de trabalho, produção, de investigação, por falta de recursos humanos, ela terá um desenvolvimento maior e eficiente para melhoria do trabalho policial civil. Mas nós queremos passar a palavra para o senhor, para as suas despedidas, agradecendo a sua presença em nosso programa e deixando um convite para no próximo programa estar novamente conosco discutindo esse problema do futuro da Polícia Civil e dos planejamentos que estão sendo realizados. Eu quero agradecer ao doutor Ilquias. Na verdade, nós temos uma luta árdua pela frente e é muito importante que a população entenda o que estejamos fazendo, o que queremos fazer e apoie, com a certeza de que no final teremos uma polícia à altura de São Paulo. Nós chegamos ao final do nosso programa e queremos convidá-lo para na próxima sexta-feira, às 23 horas, estar novamente conosco com um novo programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Até lá, se Deus quiser.